Gente, eu não ia ter um posicionamento sobre isso aqui. Só que eu não aguento mais, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Tá todo mundo falando e eu tô aqui quietinha no meu canto e eu preciso falar. Gente, sabe aquela pessoa que tem um veneninho ali, ó, dentro do coraçãozinho dela e ela começa a querer falar, começa a querer falar. Se entope de veneno, não aguenta mais. De repente ela vomita tudo de uma vez. Então, isso aqui vai ser eu falando sobre essa porra desse caso com a Halouka. Gente, esses 2 primeiros dossiês foram uma merda. E ela lançou mais um que eu tava assistindo o comecinho aqui. E eu achei outra grande bosta. Então eu falei, eu tenho que me pronunciar de algum jeito. E eu vou me pronunciar, gente. Então eu vou aqui perder mais de 45 minutos da minha vida pra falar. Pra dar minha opinião, dar meu ponto de vista sobre esse caso aqui pra vocês. Então assim, começou que eu tava aqui no YouTube, vendo coisas pra reagir, que eu sempre faço isso. Já tava dando 3 horas da tarde, eu falei, meu Deus do céu. Nada apareceu na minha cabeça, né? Porque assim, eu sou uma pessoa com mente vazia. E assim, mente vazia é oficina do diabo e também do hentai. Aí eu tava aqui mexendo e vários canais falando desse dossiê da Halouka, parte 3. Então o que eu pensei? Eu vou deixar aqui rolando o vídeo e na outra aba eu vou colocar o vídeo que eu vou reagir. Que eu já tava com um vídeo em mente, que era o do Fala de Tudo, inclusive eu vou reagir no próximo vídeo que eu postar. E aí eu comecei a ouvir e pensei, puta merda. Que povo... Ah não, eu vou ter que falar no meu canal disso aqui. Então assim, o comecinho eu já assisti pelo menos uns 5 minutos de vídeo. Isso já é o bastante pra eu falar que eles são burros. Mas sem mais delongas... Vamos pro vídeo. Gente, agora que eu vi esse vídeo aqui, saiu faz já 8 dias. Tô atrasado um pouco, né? Pra vocês verem, eu falo pra vocês, eu durmo numa caverna assim, eu não tenho contato com humanos. Ah, todo aquele negocinho de filme. Vamos logo ao que interessa. Eu quero ver provas contra o GAL, contra aquela velhinha. Não, contra aquela velhinha, coitada, a gente já viu provas, né? Provas de que foi uma trouxa, coitada. Mais enrolação. Gente, tava no vídeo errado. Era esse vídeo que eu tava assistindo. Aquele outro ali eu nem sei do que se trata. Suposto namorado Halouka? Ele namora? É suposto, né? É essa enrolação. Olha gente, que bagulho cringe, meu Deus! Agora bugou tudo, porque entrou uma galera. Entrou uma galera nessa história agora. Porque aí tem gente de lá, outras pessoas que vão agora falar contra o Jean L. Gente, como não parece filme. Falando aí pra galera, né, que deve estar perdida no chat. Quem que é a Yane? Exato. Quem que é a Yane? Como que ele chegou nessa treta e por que ele tá do lado do Halouka? Porque até agora ninguém sabe, né? Por que ele se envolveu com o Halouka ali, mas enfim. Depois de tudo que o Halouka fez, ele ainda teve a pachorra de chamar o Halouka pra fazer os videozinhos com ele. Fez os roteiros miseráveis dele ali. Dois vídeos merda, viu? Parabéns, tá em 4K. Inclusive ele já falou que na verdade ele que é a mente por trás do Halouka. Tipo, desses dossiês, né? Ele chegou nessa treta talvez pra defender os amigos de infância dele. Eu não sei se são amigos de infância, mas ele comentou no vídeo, no textão dele lá, que são amigos de infância, coisa do tipo, não, aliás, amigos há muito tempo, né? Pessoas que ele conhece muito bem. E, pô, mano, entendivaço, sabe? Tipo, seus amigos estão sendo atacados na internet, você vai sempre comprar o lado deles. Faz parte esse tipo de coisa. Mas... É real. Não, porra, seus amigos estão sendo atacados, ou você ajuda eles, ou você dá um tapa na cara e fala assim, ó, a merda que tu vês, caralho. Como é que nós vai consertar isso? Mas, diante de tudo, você vai ficar do lado dos seus amigos, né, mano? Ele acabou entrando, né, numa treta que eu acho que, cara, se ele conseguir reverter isso, ele vai ser muito ninja, porque ele entrou num bagulho que era 99% de derrota, entendeu? Nossa, real. Se ele conseguir mudar a opinião do brasileiro... Peraí, meu gatinho.
contra o Jean L. E todas essas outras pessoas que estão contra o Haluka, Digo e afins, o cara é porra. Aí eu dou moral. O vídeo dele é com esse efeito. Quando sequestram um fã de Naruto, quando Deixa eu ver essa sequestram uma porra aí. loli, quando sequestram um manifestante. É só Fetiche por sequestro. O cara tem tesão por sequestro. Esses caras sequestrou o Haluka. Se você Sequestrou. Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais esses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas, gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção de vocês ao que realmente importa. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em prol da justiça. Eita, o que a internet faz aí, ó. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. O caramba. Porque se falarem mal, você, ó o que acontece com você. Você vai de Americanas. A atenção de vocês. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações que eu tenho, me machucou eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos e principalmente invalidando suas argumentações sem provas, dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas conhecidas por mim, até esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já produzi, pois precisei entrar em um personagem extremamente agressivo e instável em todos os meus perfis. Eu precisava me tornar alguém facilmente odiável para que conseguisse atingir o meu objetivo final. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluka, até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas falaremos disso mais para frente e explicarei cada detalhe para o conhecimento geral. Mas que roteiro sem sentido, hein, mano? Porra, tu bota uma pessoa pra falar isso, coitada. Não, tipo assim, caramba, mano. Eu sei que tem muito dinheiro envolvido, mas, porra, a pessoa fica com cara de palhaço ali falando os negócios, mas duvido que seja totalmente 100% dele ali. Aguentei firme, eu adoeci e eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo, vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada e o caos hoje é necessário para que a paz seja encontrada na vida dos envolvidos. A verdade será exposta e os ratos sairão do bueiro. O vídeo que vocês irão assistir é a realidade sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração mais aberto ainda. Vamos ver, ó. Não tô totalmente coração fechado, olhos fechados, gente. A balança sempre vai... Porra, como é que é a frase mesmo? A balança sempre vai puxar pro lado mais pesado. Eu acho que é assim a frase. Foda-se. Vocês entenderam. Vamos continuar o vídeo. Houve não e vocês pararam de... Live do Tio Gin com Joel no dia 19/5. Ó, recentemente, na qual Gin indaga sobre o que houve após o não. O não? falar, tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso, tá ligado? Tipo, depois do, tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei, é que eu não sei se eu posso falar, porque tu viu, porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela falou do Tu viu que ela não quer se expor disso. Ela não quer se expor disso. Sim, eu não queria me expor, Jean. Só que você já me expôs. Eu sou a Thaís, a pessoa que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Nessa história... Não foi ele, mano. Isso que eu me indaguei. Não foi ele! A pessoa que te expôs tá na sua frente. A pessoa que te expôs se chama Haluka. A pessoa que te expôs tá do seu lado da balança, querida. Ela tá aí, ó, do seu lado, dando risada, porque você é uma burra, uma trouxa. Não, eu acho que aquele mito de pessoas loiras serem burras acaba se tornando verdade. Olha eu loira falando isso, né? Porque, tipo assim, ele tava em cal com
com uma pessoa, a pessoa foi lá, expôs a conversa dele. Tadinha da minha gata, eu vou soltar ela, acho que eu tô espremendo ela muito de ódio aqui. Caramba, mano, como que ela não percebe? Não, tipo assim, o lado do GL, tipo, ele foi burro. Ele sabia que o Haluka postava no YouTube aquelas merda, aquelas conversas. Mas querendo ou não, quem expôs mesmo foi o Haluka. Porque até então, antes disso, o GL não tinha falado nada sobre isso. Eu acho, né? Não acompanho o cara assim, mas ele falou pro Haluka. O Haluka foi lá, postou conversa pra mais de 100 mil pessoas. E aí, quem que expôs? Ai, meu Deus do céu. Ah, não é possível isso. Eles não usaram esse argumentinho aí de merda. Fraco, hein? Foi fraco. Existem algumas verdades, mas existem muitas mentiras. Isso porque eu tô de coração aberto e olhos abertos também. Que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele. E ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes Ninguém quer saber de você, não. Ô, vai tomar no seu cu. Quem quer saber de você, mano? Ah, vai, pelo amor de Deus. Tá aí espalhando falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me conhecem e nem ouviram o meu lado da história foram em podcasts falar sobre mim, fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas, o que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais, me impedindo de fazer o meu trabalho. Eita. Não, mano. Mas também, tipo assim, agora que eu lembrei, no vídeo do Haluka, ele não fala o nome, né? Só que... Quem que expôs? Foi GL mesmo? Porra, agora eu fiquei a dúvida. Agora eu fiquei a dúvida mesmo. Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter para me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Haluka, até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada aonde o meu nome foi... Ufa. Ah, mas não tá do lado do Haluka, mas tá fazendo vídeo com ele, né? Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Então vamos lá. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Parabéns! Nos meus 2 posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam... O povo tá indo lá comentar GG corno. Não, parei, gente. Não pode brincar com coisa delicada, né? Assim, uma traição desse nível. Nossa. Que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu... Nossa, que homem bonzinho. Deixa as namoradas trair. É o famoso corno manso. Aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. Ah, nossa, como é que tu perdoa a mina que você sabe que sentou no pau de outro cara, mano? Você olha, nossa, minha namorada tava chupando o pau do GL. Ah, quer saber? Foi um erro bobo. Vou perdoar ela. Desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história é pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry, a minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato, mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Nos meus relacionamentos passados, eu nunca tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos. Nossa, que injeção de linguiça! Não. Ah, não, a Santinha, coitada, gente. Ela traiu o namorado dela, gente. Nossa, coitadinha. Ai, que dó. Mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa, que quando ele erra, ele melhora. Um trouxa. Gente, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eu não gosto de ficar julgando, mas não tem como, gente. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu acho que traição não tem perdão.
Tipo assim, ele podia até, tipo, mano, na moral, tá desculpada, tudo bem, mas a gente terminou, acabou. Mas eu não sei se ele ainda continuou com ela, mas se ele continuou com ela, ele é um trouxa. Ele é um trouxa. E se ele continua apoiando ela, ele é um trouxa. Porque não dá, mano. Ah, mano, eu não perdoo essas coisas, não. Não errar de novo e que sempre tá do meu lado. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando Coitado. todo mundo se virou contra mim, ele ficou do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento. Por questões... E ele foi lá e traiu ele. Nossa, a verdadeira mulher. Gente, que mulherão. Você tem um desentendimento com seu namorado. É óbvio que você tem que trair ele. Por que não? Por que não? Mas tá bom, mal deixei a menina falar. Vamos lá, vamos ver. O desfecho dessa história de merda. minhas, que me distanciou muito dele. E me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso. Mas dentro da minha cabeça, eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com muitos problemas em casa, que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu estava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Eu cheguei no estágio da minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum, sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo basicamente. Era pra eu estar bem, mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo e eu tenho noção disso. Mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar falando que me conhecia da minha academia e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas sobre nossas vidas. Ele me contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais, que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos problemas que eu, e que era alguém de confiança. Então contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com meu namorado, que estávamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha pra ele começar a sua manipulação. Ele veio pra cima. Ele é daquele amigo que fala, nossa, mó bosta ele, né, mano? Nossa, mancada isso que ele fez com você. E aí, tá solteira? Ah, mano, não... Porra. Você quis também, vai, foda-se. Não, mas, ó, pelo que eu tô vendo, ela vai pôr como se ele fosse um manipulador, né? Como se ele tivesse feito a pobre cabecinha dela. Ai, coitadinha, ela não tem personalidade, gente. Ela não é mulher. Ela tem 5 aninhos de idade ainda, gente. Coitada, ela é manipulada facilmente. Vamos ver o desfecho, então, dessa história. De mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como, te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. E depois viraram comentários como, tenho interesse em você. Acho que seu relacionamento vai acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como esse na época me faziam sentido, porque eu estava num momento de fragilidade. E ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro. Se você é uma pessoa fiel, se você realmente gosta do seu companheiro, se você tem a mente forte, se você tem caráter, a principal coisa, se você tem caráter, você vai se afastar do GL. É o que você faz se você estiver no lugar dessa menina. Eu esqueci o nome dela. Novembro, um amigo nosso em comum nos convidou para uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com 2 amigos muito próximos de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato, por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos. E ele continuava dando em cima de mim.
e me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado e que eu precisava largar o Terry logo. Então um dia ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada. E foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou. Ah, gente, será que isso é verdade? Sei lá, tipo, assim, né? Até agora não apresentou nada que fosse mentira e também nada que fosse verdade, né? Então a gente sempre vai ficar nessa dúvida. Beijou no elevador. E eu nem queria aquilo, mas eu não fiz nada pra impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print, como vocês podem perceber, foi gravado pelo próprio celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas privadas. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então, durante esse vídeo, eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. No começo desse print, tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando, agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra, um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal, porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso, e no outro dia ele ser legal e me tratar bem. Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou mas tudo. é na zoeira, né, porra? Nossa. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento, mas na verdade, eu nem tava tão afim assim. Ele comenta sobre o sabor do... Então falava, porra, falava como é que o homem vai saber se você não tá afim, se você não falar, se você não dá a entender. Não, fica de risinho, fica, ai, Gelli, ai, verdade, ai, ô, desgraçada. Se você não tá afim, se você tá achando que ele tá indo demais, fala pro cara, se afasta, faz qualquer coisa, mas não fica dando moral pra ele. É Haluca 2? É uma Haluca 2? Estamos vendo aqui uma Haluca 2? Do meu gloss porque ele já tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele, depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer, eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado, que não valia a pena. E não só porque foi horrível, mas também porque eu estava errando com o meu namorado. Errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo. Caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu estava frágil e que provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo, já que pra mim não significava nada, mas pra ele significava tudo. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com meu namorado, se ia dar certo ou não, e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa, no final de dezembro. O Jean sabia que eu não queria nada sério com ele, então ele tá mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento. Eu nunca senti nada por ele, e ele sabia disso. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte, só houve insistência da parte dele. Foi aí que ele tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele. Eu falei que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo. Olha ali embaixo, eu quero gostar. Porra, Gelli, tu não te ajuda, mano. Que isso? Eu não sabia mais como sair daquela situação. Ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo, o que me deixou muito assustada. Quando a gente saiu do elevador, ele ficou irritado comigo e começou a dizer: então você não quer mais? Tudo isso era só uma brincadeira pra você? E eu respondi que não, que eu não tava mais afim que aquilo continuasse. Eu falei pra ele que pra mim, aquilo não era algo sério. Havia sido apenas um erro meu, do qual eu não pretendia continuar. Após isso, a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo o treino inteiro. Ele ficou muito agressivo esse dia, o que me deixou extremamente assustada e desconfortável. Até que em um momento, ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos. No dia 14 de novembro, a gente estava conversando sobre as minhas lives e que eu estava planejando a começar a streamar. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse, porque ele gostava de mim. O que eu achei estranho ele dizer, porque eu só estava falando com ele ainda, porque achava que ele só queria ser meu amigo. Então nesse dia, eu ignorei a proposta. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. E quando eu neguei essa proposta absurda, ele ficou bravo, ficou agressivo. Ah, mano, esse daí parece muita fique, velho. Não, mas... não sei. Não dá pra se bem que acreditar. De novo, sobre eu estar iludindo ele. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele. Ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu amigo. Então ele, muito bravo com a minha resposta, rompeu nossa amizade ali. E essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais, visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim, porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso,
Tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente. E foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean, porque ele tava com segundas intenções comigo. E eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada, diversas vezes durante o treino ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Então sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história. E olha só o que aconteceu, né? Nesse print... E olha só o que aconteceu. Ele contou pro Haluka, o Haluka foi lá e vazou toda a história. E agora você tá atacando todo o ódio em cima dele. E vão todo mundo se fuder. Ele fala sobre um tweet meu, onde eu falo sobre ele, sem citar nome. Sobre ele estar me stalkeando, porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar, ele começou a treinar sozinho, no mesmo horário que eu, pra poder me ver. Então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário. O que é uma grande mentira, que ele sempre reclamava de treinar às 2 horas da tarde comigo, que era quando tinha muito sol, porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse, que não fazia diferença nenhuma. E falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele, mas eu fingia que ele não existia. Uns dias depois, ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo. E nada mais além disso, com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais. Bom, eu acabei acreditando porque achei que era verdade de fato, que a gente podia ser apenas amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus... Ai, de novo ela foi manipulada, coitadinha. Os amigos sempre moraram muito longe, então ter alguém que morava perto, que podia treinar todos os dias comigo, me parecia uma ideia legal. Apesar de todas as red flags dele, ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa por tudo. Então fez parecer que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado. Mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história. Do dia 24 de novembro pra frente, nessa primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou, não deu em cima de mim nem nada. Então parecia que realmente ele não queria nada além daquilo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiável. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo, de novo, só que de maneira mais indireta, pra não dar tanto na cara. Eu já tava achando estranho, mas como ele sempre foi esquisito, eu ignorei. No dia 2 de dezembro, nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Nesses áudios, eu mostro estar incomodada com Terry, pois dentro do nosso relacionamento, ele fala que ele não concorda em eu ficar com outras mulheres, pois isso também é traição. Se você quiser esperar É claro, minha filha. Tu tá em relacionamento fechado. Você tem que entender que você não pode beijar a boca de ninguém. Você não pode fornicar com ninguém. Ela não entende que quando ela e uma pessoa, elas têm que ficar juntas naquele globo ali, naquele círculo dentro, naquele espaço delas. E ela não pode ficar com mais ninguém. Que isso compõe o relacionamento. Isso é relacionamento. Eu acho que ela não quer isso. Eu acho que ela quer dar o cu. Fica bom. Se gosta só de mulher, aí vai fazer o quê? Aí você não tem chance, você não tem opção. Se eu não tivesse ciúme de mulher, eu tô sendo lesbofóbico. Ah, vai tomar no cu. Coisa chata, eu, hein? Deixa eu pegar as minas, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não... Que saco! Deixa eu te trair, meu Deus! Deixa eu trair você! Nossa, que saco! Você não vê que você tá me barrando? Eu só quero te trair! Nossa! Ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico. É homem que não quer ser corno! Nossa, como assim existe homem desse jeito? Caramba! Eu não acredito. Ah, não, eu não acredito que existe homem que não quer ser corno. Ai, gente, que mundo que a gente tá vivendo. Que século é esse? Que ainda são homens que sexualizam o beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época, eu não concordava com ele, pois todos os meus relacionamentos antes dele... Qualquer beijo é sexualizado, gente. De hétero, de lésbica, de gay, qualquer beijo é sexualizado. É um ato mais sexual, entendeu? Tipo, dependendo do beijo, é claro. Tipo, se for só um selinho, aí, né? Porra, quem ia sexualizar um selinho, velho?
todos os caras não ligavam de eu ficar com outras mulheres. Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix. E em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? Cringei. De nada, aliás. Logo após eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Do dia 3 de dezembro pra frente, ele começou a ficar estranho de novo. Continuou com os flirts dele, achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o Jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo, eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala... Para. Não tem como você estar levando na amizade. Não tem como. Porque o cara, pelo menos umas 500 vezes, deu em cima de você. Você se sentiu incomodada. Por quê? Caralhos, por que você vai continuar falando com ele? Minha doçura. Minha queridinha. Não tem sentido isso. Isso não tem o menor sentido. Parece que você tava louca por pica. É que eu sou muito agressiva e muito sincera, mas assim... Se eu tenho um amigo e esse amigo fica dando em cima de mim, esse amigo já me beijou, esse amigo já falou uma merda do meu relacionamento, esse amigo já fez tudo que ela falou que o Jean fez, por que eu vou continuar falando com ele? Não, alguém me explica isso, porque eu não tô entendendo por que essa menina continua dando bola pro Jean, continua querendo ser amiga dele, continua achando que é tudo na amizade, tudo flores. Ela quer uma porra de uma pica. Nossa, eu posso ser cancelado depois disso, mas eu tô aqui vomitando meu veneninho, que eu falei que eu tava guardando. E aqui, prepare-se pra muito abraço e carinho, sem beijo, claro, só quando você quiser. Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Então eu só ri e falei, tá bom. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois acabei desistindo de ir. E lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo. Mas adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui na casa dele, eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o Jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo, quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Do dia 9 de dezembro pra frente, aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo. E eu recuei e ele não tentou nada. E logo após uns dias, ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Nossa, meu, Gélio flertando, é uma bosta. É uma bosta! Caralho, Gélio, você, mano... Nossa, é o cara mais cringe que eu já vi flertando. Eu fiquei com meus braços pra baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Eu já não tava mais aguentando ficar do lado dele. Mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar minha amizade com ele havia ficado muito bravo e agressivo. O que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo, ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele, sem contar para o meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Eu ainda continuei falando com ele após tudo isso que eu contei. Ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo para comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto para ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó.
Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 de dezembro, eu saí com ele pra comer essa maldita pizza, mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi pra que minha mãe me levasse até o local. Caralho, vocês perceberam que ela tá falando igual a Haluka? Mano, tá falando igualzinho a Haluka. E fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Enfim, usei a aliança nesse dia para que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar para ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar para minha mãe e incomodar ela dando trabalho para ela de me buscar. Então a gente chamou um Uber. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável. Quando o Uber chegou para buscar a gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou na frente do meu prédio, ele me perguntou se eu podia dar um dos meus remédios para ele conseguir dormir. Eu falei para ele que eu daria um comprimido para ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei para ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele para entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. A minha mãe falou para eu dar uma cartela inteira do meu remédio para ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre para conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele para ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso eles ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já estava ficando muito irritada. Eu queria que ele fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois para ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo embora. Eu fiquei muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal para ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi, ela tinha bebido, então não estava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print A véia pra tava mostrar que ele bêbada. esteve na minha casa e interagiu com a minha mãe, dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família, o que é mentira. No dia 14 de dezembro, ele foi embora muito tarde da minha casa, então a gente só comentou sobre o que havia acontecido no dia seguinte. E nesse print, eu também falo, é por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa, mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 de dezembro, nesse período, paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo e ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada porque eu já não aguentava mais ele. Então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não significou nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Caralho, é um podcast? Ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que Meu eu Deus, resolvi vai ficar parar meu essa treino. mina. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa. Mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping. Olha, ela mudou onde de tinha cor de segurança cabelo. perto Ó. E tinha câmeras. Ali, ele Skin. começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até pra eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que eu não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, para acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível, mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também, mas eu te dizer... Devia ter falado isso no momento que você se sentiu desconfortável quando ele te beijou e quando ele foi pra cima de você no elevador. Você falava isso, pronto, acabou. Ignorava ele no treino, ou ia treinar em outra academia, fazer alguma outra coisa. E pronto, mano, cortava dali. Pra que tudo isso? Desejo todo o sucesso do mundo. Voltei pra casa e ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste,
mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado na Ironberg, mas eu não dei chance do papo continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou, porque foi o mesmo período que meu namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro, e o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo, e eu já não acreditava mais nele, então eu fui seca. Peraí, vamos ver a fofoquinha, que isso aqui tá melhor do que Big Brother. Eu tô doente, acho que daqui a uns dias é caixão na certa. Ah, essa é ela falando com ele. Eu tava achando que era ela mandando essas mensagens estranhas. Vindo do Jean, é normal. Acabei de comer um misto quente. Não, um misto de queijo. Mó bom. Aquela minha alergia do demônio ficou muito forte, tipo, muito, nossa. Tava indo treinar, meu braço ficava carne viva de coçar. Aí terça vou fazer uns exames. Fui pesquisar no Google o que pode ser e descobri que tô indo de base. Caralho, o cara também vai pesquisar no Google o que pode ser. Se eu pesquisar que eu tô com dor de barriga, o Google vai falar, você vai explodir. Deixa eu ver, o Google sempre fala que a gente vai morrer. Fica de boa. Fica de boas, vai dar tudo certo. Sei não, ir de base tá me parecendo uma boa opção. Nossa, Jean! Caralho, mano, que homem... Nossa, o Jean é muito... Nossa, é tipo assim, namorar com o Jean deve ser muito chato. Você deve dormir, tipo, o relacionamento inteiro pra não ter que conversar com ele. E ela falou nunca, você não... Compartilhando humor de piadas depressivas, você não é mais a mesma. Você não compartilhando humor. Nossa, é um índio. Acabou a fase deprê, tô trabalhando muito. Não sobra tempo pra pensar em nada, nem em coisas ruins. É isso. Tá, tem mais. Isso é bom. Tô na fase da depressão, não consigo fazer nada com essa alergia. Acho que nem alergia é mais. Desenvolvi uma nova pandemia no meu corpo. Com certeza. E caralho! Não sei porquê, mano. Veio essa voz na minha cabeça. Ficar esse tempo parado me tirou o shape foda que tava ficando. Nossa. Olha como tá. Ah, o cara mandou um shape pra ela. O cara mandou um shape pra ela, mano. Mano. Não, tipo assim. A gente sabe que o Jean é um cara de flerte. Eu acho que todo mundo sabe disso. E aqui a gente tá tendo a certeza, a prova que ele não é cara de flerte. Passa, conversa. Eu me empolgo falando contigo, mas não me entenda errado. Eu realmente gosto de falar contigo. É bom no médico, então. Acho que é... Nessa época, eu já Ai, coitado, desesperado. Meu Deus. tinha parado de tomar meus remédios e eu tava bem, graças à ajuda do Terry. Ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos. E eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor. E chegou no dia 27 de março, quando estourou essa treta do Jean com o Haluka. Apesar do Haluka ter censurado meu nome inicialmente, essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean. Sabiam? Então, tipo assim, o Haluka expôs o caso, só que alguém expôs o nome, hein? Alguém expôs o nome. Que eu era influenciadora e que meu namorado também era. E logo me linkaram com a treta. Contei pra minha mãe e ela ficou muito brava. Afinal, era um cara espalhando pra todo mundo que tinha me pegado. E ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele.
Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Ela só ameaçou de levar ele pra justiça. Afinal, ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele, ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas. Eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também. Então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele. Mano, tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta. Muito chongo cair no bait desse. Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito. Senão isso vai virar uma treta colossal. E eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada. Mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo com isso. E aí ele falou, ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís, não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando e peço desculpa pelo transtorno, só isso. Eu falei, porque ela tá brava. E ele disse, mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei, sim, fofoca é assim. E ele falou, comi nunca. Continuei falando, vai rolando de um para o outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando, ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Só sei lá. Pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse, ela não para. Eu falei, eu tô tranquila com essa história. Tomou esposa de fazer o quê? Então ele falou, pra mim tinha que acabar, só isso, eu tô morrendo mesmo. E nem é de bomba, quem dera fosse. Aí eu falei, só não cita mais meu nome, eu tô de boa. Eu falei, claro, ela é uma mãe brava. Se você falar que não vai mais comentar nada, ela para. Então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso. E eu respondi, vai nada, minha mãe tá numa depressão ferrada, tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim. Só encerra isso aí na paz, faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém. Na moral, te desejo todo sucesso aí, fica com Deus. E ele respondeu, obrigada Thaís, também te desejo sucesso. Adeus e novamente desculpa te envolver nisso. Percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka, pros amigos dele, ou seja lá, pra quem for, eu ainda fui educada. Eu falei que tudo bem, que acontece tomar exposed, de fazer o quê? Mas logo alguns dias depois, as calls sem censura com o meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas. As partes que ele fala mal de mim, também. E tudo virou um caos completo. Não tive mais paz desde então. Essa história já faz mais de 5 meses e vocês estão me atacando como se eu tivesse feito isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry. Eu não sou a mesma pessoa que eu era no passado e estou lutando diariamente para ser uma pessoa melhor. Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu. Eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele. Mano, que porra de barulho de saco é esse? É aqui? É aqui? Mano. E na internet. Se vocês querem acreditar em mim tem alguém, ou tem alguém comendo salgadinho enquanto ela fala ali. Que é o que eu devia estar fazendo, né? Agora, vai de vocês, porque eu não tenho mais nada pra esconder. Vocês não queriam saber a história inteira? Pronto, tá aí. Vai mudar de skin, vai mudar de skin. Então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada pra tantas pessoas pra Aê, mudou de skin. Agora ela tá preta, filho. Agora ela tá de cabelinho preto. uma narrativa que... E com voz de traveco. Chegou na gente esses prints e vídeos? Não era isso que o Jean tinha reclamado do Haluka? Que o Haluka expôs uma conversa privada dele, que é errado, e que ele tinha confiado no Haluka? Eu acreditei que você, que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante, tinha pego uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada. O Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada. Mas diferente do Haluka, ele não transformou em nada. Ele transformou em tudo. Fez questão de sair espalhando pra todo mundo esses prints, essas gravações. E eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim, da minha namorada, essa conversa. O Jean acusou o Haluka de algo e tá fazendo a mesma coisa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem a minha autorização. E isso no nosso Código Penal é crime. E o Jean fez a mesma coisa. Ele gravou só as partes que convêm a ele. Nesse corte, parece que minha namorada foi pra casa dele. Sendo que, na verdade, no momento que você para de gravar, se você descesse mais um pouquinho, ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa. Porque ela caiu na real e recusou depois o seu convite. Porque ela tava achando esquisito você olha o corno aí. Amigo dela, mas aí mandou uma mensagem, um convite. Nossa, como eu sou lerda, mano. Eu tava em outro mundo. Falando,
Porque eu vou te encher de carinho e deixar... Ah, você não tem palavra, né, cara? Mas como você apenas gravou essa parte, você está manipulando a conversa, dando a entender que ela foi pra sua casa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita, manipulador e mentiroso. Outra coisa que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela. Outro argumento que você utilizou pra se defender do Haluka. Então eu só falo o seguinte, alguém expôs minha sexualidade sem permissão. Nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e... Caralho, mas onde tá essas conversas, mano? Eu tô sabendo aqui, ó, no vídeo deles. Eu não vi... Nossa, eu vivo numa caverna, gente. Eu vivo numa caverna e não sei. Eu só tô sabendo agora. Você exposed aí dessas conversas maluca. e sobre as coisas que me incomodavam. Outra vez hipócrita. Essa pessoa, ela vai fazer de tudo pra tentar dizer, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história. Ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história, que sou eu, o namorado. E nesse corte da live, você fala como se soubesse o que ela ia fazer. O que sou eu, o corno. Você errou de novo. Parei. Porque ela começou o vídeo confessando o erro dela. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela tava fragilizada. E sim, porque ela tava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. Só pra conseguir o que ele queria. Ele sabia que a gente tava num momento delicado no nosso relacionamento. E ela também... Ela fala, não, eu me resolvo com ele, porra. Ah, vem um bostinha de academia falar que o meu relacionamento é acabado. É só um tapão, assim, eu sou um tapão. Apesar que eu não vou aguentar com ele, né? Se ele quiser me dar me bater, ele resolver virar pra mim, eu acabo, né, desmaiando. Mas não, eu bato de frente, falo que tá acabado o que eu tenho que me resolver com ele. E não é você que vai fazer porra nenhuma pelo relacionamento. Porra, é só você ter um pingo de caráter que você consegue sair dessa situação. Contou que ela tava tomando medicamento, porque ela confiou em você e você usou isso. Ué, acabou assim do nada? Eu consegui cuspir um pouquinho do meu veneno. Eu tava bem guardado aqui. E eu tava doida pra falar desse assunto. Se isso tudo for verdade, que eu acho que é verdade, tanto a menina quanto o GL estão errados. O GL também não é nenhum santinho, e eu acho que todo mundo sabe disso. Ele também se vitimizou muito nessa história. Porém, esse vídeo aqui já dá pra gente ter mais ou menos uma noção de como o GL é, né? De que ele é bem paia, assim, vamos dizer. Dá pra gente criar uma noção do que ele é, vendo esse vídeo aqui. Mas não dá pra gente falar que o Haluka tá certo. Na verdade, é todo mundo farinha do mesmo saco. E tá todo mundo errado nessa história. E vive ao Deus digo que ele é o único correto, porque ele apenas falou sobre o assunto e foi atacado que nem uma puta. Mas esse vídeo aqui já tá mais de 1 hora, isso porque tá sem cortar. E vocês vão ver todo cortadinho aí, todo bonitinho, né, seus folgados? Não me leve a sério, por favor. Mas assim, se ela tivesse mais caráter, se ela não fosse tão doida da cabeça, nada disso aconteceria. E assim, eu faria uma coisa dessas que ela fez, tipo, de ficar muito fragilizada, pegar trair namorado, continuar sendo amiga de um menino que praticamente forçou a beijar ele. Eu faria isso que ela fez com meus 12 anos de idade. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Ela não é mais criança. Ela não é mais manipulada. Se bem que ela tava com medo do exposit. De qualquer forma, ela acabou tomando, isso ia acontecer. Porque vocês sabem que se você faz alguma merda, sempre alguém vai ficar sabendo. Não tem escapatória. A não ser que você esteja sozinho na situação, você por si só, e não tenha mais ninguém em volta. Mais ninguém que possa espalhar a merda. Mas tá bom, gente. Pra esse vídeo não ficar muito comprido, eu já vou encerrar ele. Eu não queria falar sobre esse caso do Haluka, que tá virando uma bola de neve e tá ficando... Mano, tô quase vomitando só depois de assistir esse vídeo. Todos os vídeos ficaram uma merda. Esse aqui ficou legalzinho, que deu pra gente ver um pouquinho do lado do GL. E tem mais lenha na fogueira. E é isso que a gente da internet faz, né? Coloca a lenha na fogueira e aproveita da situação.
Mas tá bom, vamos encerrar esse vídeo. Se você curtiu, deixa esse like e se inscreve no canal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima.